Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a atuação e cursos oferecidos pelo Senai da Baixada Santista. Nosso convidado, Daniel Divino Rodrigues da Silva, diretor do Senai SP na Baixada Santista. Daniel, obrigado pela presença. Nós que agradecemos, Roberto Barroso, cumprimentar você, sua audiência. Em nome do Senai São Paulo, agradecer o convite para participar do programa. É sempre um prazer. Daniel, explica para o telespectador a sigla Senai. Isso, o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. É a escola da indústria há mais de 80 anos. Aqui na Baixada Santista, nós estamos estruturados com 2 unidades, dentre as 90 que estão distribuídas no estado de São Paulo. Aqui nós temos o Senai de Santos e Cubatão. Já estamos há 68 anos aqui na Baixada. Juntas, essas 2 unidades oferecem cursos em 20 áreas tecnológicas distintas. Então, desde os cursos da área de caldeiraria, mecânica de manutenção, mecânica automotiva, elétrica, TI, são 20 áreas tecnológicas importantes e todas conectadas com os pilares econômicos aqui da região. Então, nós temos o Polo Industrial de Cubatão, Porto de Santos, setor de óleo e gás e a indústria da construção. Muito bom, vamos falar bastante sobre isso, né? O Senai é publicamente reconhecido pela excelência na formação profissional, técnica e profissional. Como você avalia a atuação do Senai na nossa região em termos de estrutura, agora vai ficar maravilhosa a partir do ano que vem, né? Alcance e relevância na formação de mão de obra para os setores produtivos? Muito bom. Quando a gente fala da atuação na Baixada Santista, sempre o Senai, em todo o estado de São Paulo, a nossa oferta de educação é vocacionada para o mercado. Então, isso faz com que a taxa de empregabilidade dos nossos alunos seja acima de 90%. Essas 2 unidades juntas, né, têm uma produção de 20 mil matrículas ano, né, atendendo os diferentes segmentos aqui da região da Baixada. Então, nós temos aí há muito tempo, a gente faz uma aproximação forte com o setor produtivo para que a gente não forme para o desemprego, e aí gera frustrações para ambos os lados, tanto para quem estuda quanto para quem precisa dessa mão de obra qualificada. E hoje a nossa gestão ela é pautada numa gestão data-driven, né? Então, nós temos uma base de dados, um data lake de 13 terabytes com observatórios nacionais e internacionais, tem uma base de dados, são mais de 80 bases de dados. Nós acompanhamos o movimento do mercado de trabalho aqui na região. Nós temos, para ter uma ideia, aqui na região da Baixada Santista, empregos vinculados ao setor da indústria são 53 mil. Né, e especificamente na construção civil é praticamente metade, né, um setor que emprega bastante. Então, todas as nossas formações são calibradas dessa forma. Conforme a necessidade do mercado, atendendo a demanda da região, né? Legal. Exatamente, porque aí você não forma para o desemprego. Então, nós fazemos uma análise triangular em termos de estoque de emprego, pressão salarial, se tem pressão salarial ou não, né, e o saldo positivo, como é que está essa movimentação na região. Então, as movimentações, a gente costuma dizer que a diferença entre as admissões e as demissões, se você tem um saldo positivo, significa que você pode aumentar a oferta de educação profissional. Se não tem pressão salarial, você mantém a oferta de acordo com a demanda, e se o saldo é negativo, você só oferece aqueles cursos de acordo com a necessidade específica de um CNPJ. Então, é um atendimento customizado para as empresas que demandam um profissional que eventualmente ela precise, seja aperfeiçoar ou seja requalificar. E essa pesquisa o próprio Senai que realiza, ou ele mesmo faz a pesquisa da demanda, da necessidade, do salário, ou tem algum órgão que presta serviço para o Senai?
Nós temos um núcleo de inteligência de mercado, fica na nossa administração central. Né? Então, temos especialistas em economia industrial, né? Análise de dados, e isso faz com que a gente distribua, né, para as unidades distribuídas em todo o estado de São Paulo, as lideranças têm acesso a ferramentas de gestão para poder pautar as nossas decisões. Uma pergunta aqui que veio aqui na cabeça agora, aqui, por exemplo, existe a possibilidade de um centro de Santos capacitar ou formar alguma mão de obra para atender São Paulo? Vamos supor que São Paulo você não tem esse público para atender a demanda de um determinado segmento, de um determinado período. Já aconteceu isso alguma vez na vida, de você ter que emprestar mão de obra daqui para São Paulo, por exemplo? Não, em relação à formação, a gente costuma entender a necessidade do local e promover a formação na própria região. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa que vai precisar, vamos supor, que nem Santos. Não vamos entrar na mão de obra aqui, nós vamos ter 3 ou 4 empreendimentos assim, gigantescos em Santos ao mesmo tempo. Então, a gente vai precisar talvez aí de 4, 5 mil, 3 mil, talvez a mesma quantidade de mão de obra trabalhando hoje, a gente vai precisar num período de 6 meses. E Santos talvez não absorva isso. Como é que você funciona nessa parte? É lógico que não é uma obrigação sua absorver, mas se você se preocupado com isso, você pode, por exemplo, formar em outros lugares e tentar uma parceria, por exemplo, com alguma empresa para trazer para cá. Como funciona? Estou fazendo uma pergunta de leigo. Sim, sim. Bom, em termos do nosso papel, que é a formação, Barroso, nós temos uma capacidade elástica para aumentar ou reduzir nossa capacidade de processo de acordo com a necessidade. Então, isso é muito importante, porque quando essas demandas chegam, né, por conta desses grandes investimentos, e aí vai realmente movimentar bastante a indústria da construção, o setor de óleo e gás também tem essa característica, o óleo e gás é um setor de alta inércia, então quando você tem, né, essa demanda, ela é uma demanda em grandes proporções e de alta complexidade. Então nós temos a condição de rapidamente aumentar a nossa capacidade de processo com o uso de escolas móveis. Nós temos 78 escolas móveis, que são aquelas unidades sobre rodas, são carretas, né? A gente costuma chamar de unidade móvel, são escolas nas diferentes áreas tecnológicas da indústria, seja para atender eletroeletrônica, formação do soldador, formação do eletricista, o profissional da construção civil. Nós conseguimos mobilizar essas estruturas para você aumentar rapidamente a capacidade de processo de acordo com a demanda pontual naquela região. E aí, uma vez você vencida, né, o desafio da formação, você desmobiliza a escola imóvel, porque educação profissional é muito cara. Então, para você estruturar unidades fixas, como existe hoje aqui na Baixada, as 2 unidades do Senai Santos e Cubatão, nós temos a responsabilidade por atender as 9 cidades da Baixada Santista. Bastante, né? É isso aí. Vou falar um pouquinho, né? A região vive um bom momento na construção civil, né? Várias obras em andamento, e aí com previsão do Santos Futebol Clube, aquele grande shopping ali próximo ao Quadra 1, no Jabaquara, né? E queria saber quais cursos o Senai oferece, né, voltados especificamente para esse segmento, né? E como eles contribuem para a qualificação da mão de obra local, que é um grande problema. Hoje a mão de obra, o jovem hoje não quer trabalhar na construção civil, ele prefere hoje trabalhar de entregador, de Uber, de outras profissões que usam mais aí a tecnologia. Então, a mão de obra está cada vez mais envelhecida, então cada vez mais difícil de ser encontrada e mesmo oferecendo salários ótimos. Os profissionais hoje, os carpinteiros, os pedreiros, ganham salários excelentes, né? Então, eu queria saber que curso o Senai oferece para isso e essa qualificação de mão de obra. Muito bom, Barroso. Para atender a indústria da construção, especificamente falando, né, o Senai, inclusive, tem promovido uma grande mobilização no estado de São Paulo. Né? Nós fizemos recentemente um roadshow, né, da indústria da construção, para poder entender realmente essa dificuldade, essa escassez de identificar e conseguir mão de obra qualificada. Isso não é uma novidade, a gente sabe que desde quando nós tivemos um reaquecimento do mercado, 2008, 2012, 2010, enfim, sempre vem essa questão do apagão da mão de obra e normalmente o remédio é aumentar as ofertas de formação profissional para você qualificar mais gente, né? O fato é que hoje, né, nós fizemos uma aproximação, um estudo específico para entender quais são as causas reais, né, dessa escassez de mão de obra. Então, nós fizemos uma pesquisa vocacionada junto com a FGV, né, os conselhos consultivos da Fiesp, o Núcleo de Inteligência do Senai São Paulo, para poder entender, primeiro, diagnóstico da situação problema, né? Então,
praticamente as empresas que foram consultadas, mais de 82% das empresas consultadas, ratificaram a questão da dificuldade de contratar mão de obra nos últimos 12 meses. E aí, olhando um pouco da visão do novo trabalhador, né? Porque é diferente daquela quando, por exemplo, eu dos meus 16, 18 anos, quando fui para o mercado de trabalho, nós tínhamos como prioridade o salário, a segurança da previdência, claro, né? E tudo mais. Hoje, isso representa apenas metade da decisão para a escolha daquela vaga. Metade da decisão está relacionada à qualidade de vida, e aí a gente acaba perdendo muitas vezes esses jovens para as plataformas, e a outra metade da decisão é em relação à expectativa de carreira, né, expectativa de crescimento dentro da profissão. Então, uma vez entendido, ratificada essa situação problema, nós temos os vetores que causam essa situação problema. E também já endereçamos as soluções. Então, quais são os principais vetores? São vários, são mais de 8, mas trazendo aqui os principais. Nós temos problemas em relação a questões demográficas. Então, cada vez mais nós temos menos pessoas disponíveis para trabalhar. A população está envelhecendo, né? E aí a gente tem perda de população em idade ativa. Nós tivemos nos últimos 5 anos, né? Então da pandemia para cá, uma perda de 3% da população em idade ativa, e isso vai piorar. É muito, né? Vai piorar, porque nos próximos 25 anos, nós fizemos uma projeção, inclusive aqui para a Baixada Santista, né? Que nos próximos 25 anos nós teremos um aumento da população de 1 milhão e 800 mil para a ordem de 2 milhões e 100, mas com uma perda de 7% na população em idade ativa. Então, imagina, num cenário que a gente precisa de mais gente para trabalhar, com mais produtividade, você tem, né, esse envelhecimento e a diminuição da população em idade ativa. Um outro ponto é em relação ao interesse do jovem, né? Realmente, o jovem, ele desconhece que a construção civil hoje, ela tem muita tecnologia. Exatamente. E muitas oportunidades. Então, existe uma estratégia importante que é para poder atrair o jovem, que aí a gente acaba solucionando a questão do problema de trazer expectativa de carreira, de evolução na carreira, que é vincular esse jovem já na educação básica, através dos cursos de aprendizagem industrial. O jovem aprendiz. Nós fizemos um estudo especificamente na construção civil, Barroso, que de 73%, né, das contratações de jovens aprendizes dessas empresas, eles estão exercendo funções administrativas. E aí nós perguntamos, qual que é a principal dor da indústria da construção? É o assistente administrativo ou é o pedreiro, o carpinteiro, o armador de ferro, o eletricista? Né? Então nós podemos, desde já, né, fazer uma formação do jovem aprendiz. Nós temos cursos de aprendizagem industrial para jovens dos 17 aos 24 anos. Na construção civil entra com 17, porque depois de formado, é 1 ano de formação, ele está pronto com 18 anos para poder trabalhar no mercado sem qualquer tipo de risco. São cursos como construtor de alvenaria e o assistente de gerenciamento de obras, principalmente falando da construção pesada. E quando nós trazemos essa formação do jovem, a oportunidade é você fazer o dual. Então, parte da formação dentro do Senai, 3 dias ou 4 dias no Senai, e parte da formação na empresa. A própria obra. O Senai forma esses tutores na empresa para poder receber o aprendiz respeitando as questões de segurança. E aí você já cria vínculo, porque esse jovem ele percebe que ele já tem uma renda que ajuda, acaba ajudando dentro de casa, ele percebe, ele tem aquele sentimento de pertença e vislumbra, né, a evolução da carreira dentro de uma grande construtora. Para ter uma ideia, 100%, né, a cada 100 pessoas que a gente forma, né, do Senai para a construção civil, 9 vão para as construtoras. Né? E aí está o segundo vetor, o terceiro vetor, Roberto Barroso, que é a alta informalidade do profissional no segmento da construção civil. Na indústria como todo, em todos os setores industriais, a informalidade está em 30%. Isso, civil. Bom, a gente vai para o intervalo, depois a gente volta a falar, só me lembra, vou falar da informalidade na construção civil, porque eu consigo ver como é que tem empresas aí que contratam funcionários sem registrar nem nada. A gente vai para o intervalo, a gente já volta logo. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a atuação e cursos oferecidos pelo Senai da Baixada Santista. Nosso convidado, Daniel Divino Rodrigues da Silva, diretor do Senai da Baixada Santista.
Voltando ao assunto da informalidade, que era um dos vetores da dificuldade da mão de obra, eu estava até achando estranho, como é possível as empresas hoje, as grandes não têm como contratar funcionários sem registros ou na informalidade, com risco de acidente, fiscalização, mas isso é um vetor apontado que também faz com que não pareça absorver os formados, né, na indústria da construção civil, é isso? Exatamente. Quando a gente fala da informalidade, nós estamos falando das pessoas que passam por um programa de formação e acabam não indo para as construtoras, porque encontram no mercado informal, né, uma melhor condição para você constituir renda, né, e ter não as na correções. construção civil, exatamente. Pode ser vendedor de água, é isso? Na construção civil. Na própria construção mesmo? Na própria construção civil. Então, por exemplo, nós temos a formação do montador e instalador de drywall. Praticamente, a maioria, quase que 100% dessa mão de obra que a gente forma vão para a informalidade. Vão trabalhar nos bairros e tudo mais, e aí não entendi. tem manhã, tarde, noite, feriado, e acaba entendendo que aquele modelo é um modelo mais atrativo. Entendi. O mercado formal, em termos de correção de renda, tem perdido para o mercado informal. E aí se soma essas outras formas de ocupação, né? As plataformas também estão aí para poder facilitar, muitas vezes, essas conexões, tá certo? Então, quando a gente fala da informalidade, é isso, a construção civil, a informalidade está alta e, nesse aspecto, impacta na escassez de mão de obra, porque ele não vai para a construtora. Os dados não são contados, contabilizados. Exatamente. Hoje nós temos também um crescimento, né, exponencial do número de MEIs, né? São os microempreendedores individuais. Quando a gente fala do setor da construção civil, em média, em cada uma das cidades aqui da Baixada Santista, é da ordem de 5.500 a mais, específicos para atividades da construção civil. Pequenos empreiteiros que fazem serviço por conta própria, coloca azulejo numa casa, reforma um banheiro. Exatamente, exatamente. Então, e a rotatividade no setor da indústria da construção praticamente é mais que o dobro quando a gente compara com outros segmentos da indústria, que é da ordem de 6% ao mês, e na construção civil está quase 14% ao mês a questão da rotatividade, ou Isso seja, acontece muito do porque novo alto. vai mudando as fases da obra, né? E você, quem não tem outras obras, tem que mandar embora. Então, você contrata carpinteiro, armador, até terminar a estrutura. Terminou a estrutura, você manda embora, aí os pedreiros vão trabalhando, e aí vai. Aí você contrata para a fachada, acaba a fachada, você manda embora, e aí vai. Além da mão de obra mesmo que muda. Mas hoje, no nosso caso aqui, menos. Eu tenho pouca rotatividade hoje na minha empresa. Também são 37 anos de empresa. Né? Sim, sim. Tem funcionários de 20, 30 anos trabalhando com a gente na obra. Exatamente. Isso é importante, né? Quando a gente traz o jovem, ele entra em contato com as grandes construtoras, ele percebe, né, você tem possibilidade de crescimento e vê que a construção civil não é aquela construção civil de anos atrás, tá certo? Hoje você tem muita tecnologia, muitas máquinas, equipamentos. Isso que a gente ia falar aqui da industrialização, né? Da industrialização, exatamente. Da construção civil, dos processos aí, da tecnologia hoje na construção civil. Por exemplo, hoje, não fazendo propaganda, mas já fazendo na nossa empresa, a gente tem um aplicativo hoje de gerenciamento de obra feito sob medida que os funcionários, os encarregados, subencarregados, o administrativo, engenheiros, colocam o cronograma da obra, os eletricistas, inclusive. Isso o pessoal acompanha. Então, existe todo um acompanhamento de prazo de obra, de término de obra. Isso tudo é tecnologia que vai envolvendo métodos construtivos melhores, mais fáceis. Geralmente o pessoal quebrava a parede. Hoje você vai com a máquina, você corta a parede para fazer determinado tubulação, ou já vai embutido no próprio... Quer dizer, isso melhorou muito. Então, o trabalho hoje é mais tecnológico, mais sustentável em alguns casos também. Isso poderia ser usado para atrair também a construção civil. E o salário não tem como. Enquanto a gente continuar com essa diferença social que nós temos no Brasil, isso vai ser difícil mesmo. A gente vai ajustar. Eu acho que é um processo de ajuste, é a opinião minha, é um processo de ajuste que qualquer país de primeiro mundo, dizendo assim, que o Brasil não é primeiro mundo, desculpa a palavra, não é. Qualquer país de primeiro mundo, um carpinteiro, ele vai viajar de navio e senta na mesa junto com um médico, com um dentista, com um advogado. E no Brasil, o carpinteiro vai morar numa comunidade, ou vai morar num lugar vulnerável. Ainda, né? Não todos, mas alguns. Eu estou exagerando para comparar essa diferença salarial. Então, a gente, aos poucos, vai ter que realmente subir o salário, como já está acontecendo. Né? A gente vai ter que aumentar um pouco o salário para atrair mais as pessoas para trabalharem na construção civil. E não só na construção civil, em outros segmentos também. A gente tem que ser mais justos na remuneração para poder dar acesso às pessoas ao que os que têm mais poder têm acesso. Eu acho que também é uma
das soluções também para melhorar o mercado, né? Perfeito. E nesse sentido, a solução são as conexões, né? A conexão do setor produtivo com as instituições que oferecem aí educação profissional conectada com a indústria da construção. Então, já dando as soluções, né, que nós falamos do problema da escassez, e as soluções nós praticamente estamos atuando em duas vertentes ali importantes. Uma é a conexão jovem-indústria, então fortalecer esses contratos de aprendizagem, melhorar esse percentual, em vez de usar o aprendiz para fazer cursos da área de Esse aprendiz, desculpa interromper, esse aprendiz é aquele que a gente tem uma cota para contratar? Exatamente. Mas tem uma série de problemas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque corre risco de acidente. Você já comentou antes. Então, assim, é possível que o menor, porque menor trabalhar em obra, na obra, de fato, você falou que é 17 para 18, preparar para 18, porque um menor aprendiz não pode trabalhar numa obra. Isso, exatamente. O que acontece? Quando você leva para o espaço do setor produtivo, existe a necessidade de você viabilizar um ambiente seguro, né, onde ele vai desenvolvendo essas atividades, né, e tendo um primeiro contato com a prática profissional, que é de contato com a empresa. Então, o Senai dá esse suporte, nós formamos esses tutores das empresas para que possa receber o aprendiz sem, né, assumir qualquer tipo de risco. Então, há possibilidade, quando ele está em fase de aprendizagem, ele não está lá para trabalhar, está lá para aprender. Isso. E com os tutores, um guia de aprendizagem e tudo mais... Motivar ele, incentivar ele a ficar lá. Exatamente. Essa situação ideal, Barroso, mas existe a possibilidade, e aí o Senai praticamente está entre as únicas instituições que fornecem programas de aprendizagem, onde há a possibilidade de você cumprir 100% da carga horária nas dependências do Senai, porque nós conseguimos replicar o meio fabril. Né? Então, a legislação estabelece que você tem que ter metade da carga horária teórica e metade da carga horária prática. O Senai tem infraestrutura laboratorial para fazer a prática. Você consegue formar, por exemplo, um azulejista lá? Consigo. Inclusive, já fica o convite, né, para que as pessoas possam conhecer. Hoje, a unidade do Senai de Cubatão, né, que atende aqui a Baixada Santista, nós temos laboratórios para atender, formar o armador de ferro, formar o carpinteiro, o pintor, seja pintura imobiliária, pintura decorativa, instalador hidráulico, né, o eletricista de manutenção, construtor de alvenaria, né, quem vai trabalhar com acabamento, revestimento, ceramista. Então, só jovens ou adultos também podem? Todas as idades, né? Nós temos cursos, esses de aprendizagem industrial, por atender à questão da legislação, é dos 17 aos 24 anos. O programa de aprendizagem é dos 14 aos 24, mas para a construção civil nós recebemos aos 17. Oi. Agora, nós temos também os cursos de curta duração, né? Que é para que você possa formar rapidamente aquelas pessoas em informações mais básicas. Né? Então, quero agradecer você, Daniel, por ter vindo aqui, foi muito bom, acho que esclareceu bem a todos os nossos telespectadores. Vou agradecer também a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.